Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula é de História e nós vamos estudar um pouquinho, gente, sobre a formação, brasileira, sobre esses três povos que compõem a cultura brasileira. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre esses três aqui, ó. O índio, o branco e o negro. Por que nós vamos estudar sobre esses três? Porque esses três grupos, eles são os principais grupos na formação da cultura brasileira, Da formação brasileira, eles são a base. Os índios, que aqui já estavam, E que tem toda a base no Brasil. Os brancos, que foi com os portugueses que vieram para o Brasil colonizar o Brasil e encontraram aqui já em terras brasileiras os índios. Então nós temos herança que vem dos índios, nós temos heranças também que vem dos portugueses, que foram os povos que vieram colonizar. E o povo africano, os negros, eles vieram para o Brasil ser escravizados. Então, eles chegaram no Brasil para trabalhar para os brancos. Então, desses três grupos aí, formou a cultura brasileira, formou a população brasileira, da mistura do branco, do negro e do indígena. Algumas coisas herdamos dos índios, por exemplo, o hábito de dormir em rede, tomar banho todos os dias, é um hábito indígena. Herdamos dos portugueses o hábito de comer com talheres, garfo e faca, e alguns tipos de alimentos que aqui não tinha, que veio lá de Portugal e que a gente acostumou a comer, como por exemplo o trigo. E os africanos, herdamos deles muitas coisas, entre eles vem a capoeira, vem a questão de gostar de comer pimenta, e outras coisas que foram heranças desses três grupos aqui que a gente leva para a nossa vida. Mas hoje que a tia quer explicar para vocês exatamente o quê? Eu quero explicar para vocês essa mistura, essa miscigenação desses grupos, quando houve a mistura do branco com o índio, do branco com o negro, qual foi o grupo que formou, tá certo? Então hoje nós vamos estudar justamente essa mistura, que é o que a gente vai ver aqui, ó. Com a mistura do branco com o índio, misturou o branco com o índio, nós vamos ter o caboclo ou mameluco. É o nome dado a essa mistura. E aqui nós temos a imagem, ó. É a mistura de um branco com um índio, com um indígena. A mistura do branco com o negro, damos origem ao mulato. É o conhecido como mulato. A mistura do branco com o negro, certo? E a mistura do preto, do negro, com o índio, dá a origem ao povo cafuso. Então, dessa formação desses três aqui, índio, branco e negro, nós misturamos, porque no caso, vamos dizer aqui, um branco casou com uma índia. Então, deu origem, é a mistura do branco com o índio. Então, vai ser um caboclo ou mameluco, essa mistura dos dois. Casou uma branca com um negro, vai dar origem ao mulato. Misturou a branca, da pessoa de origem branca, com a de origem negra. E a mistura de um negro com um indígena, essa mistura aí, dá origem ao cafuso. Então, gente, essa é a formação brasileira, é a nossa miscigenação, é a nossa mistura. Esses três povos deram origem a outras raças, que é a base do Brasil, é a base da cultura do Brasil, é a base da formação brasileira. Então, todos têm a sua importância? Sim. Todos precisam ser respeitados? Sim. Todos nos trouxeram contribuições? Sim. Então, por isso, a nossa história precisa ser preservada, por isso é tão importante de saber como é que se dá essa mistura, para que a gente possa entender a nossa origem, tá certo? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá certo, gente? Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá bom? Beijinho, ó. Até a próxima aula. Tchau, tchau.